a ler a palavra do Senhor comigo aqui no livro de Abacuque, capítulo 3, o versículo 17 e o 18, que nos diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A palavra do Senhor nos fala sobre a mensagem do Senhor vinda ao profeta Abacuque por causa da desobediência do seu povo, o povo de Judá. E o profeta Abacuque, ele vai questionar ao Senhor o porquê daquela situação e faz várias perguntas ao Senhor. E Deus, ele é soberano, ele está no comando, no controle de tudo. Deus, ele não deve satisfação para ninguém, porque ele é Deus, ele é Senhor. E o profeta vai questionar ao Senhor, perguntar o porquê daquela situação, e faz perguntas a Deus, e Deus calado. E uma das perguntas que o profeta faz ao Senhor: por quê que o ímpio prospera? Por que o ímpio oprime o justo? E parece que ele prevalece. O profeta pergunta ao Senhor e o Senhor continua calado. Ele vê a situação do povo de Deus sendo humilhado, sendo destruído. Imagino eu, Deus como Senhor, como nosso Pai. Há momentos na nossa vida em que corrigimos os nossos filhos, mas muitas das vezes eles não nos ouvem, não escutam as nossas palavras, não escutam aquilo que falamos, porque eles acham que eles devem fazer o que eles querem, não devem satisfação de nada, porque acham que são donos das suas vidas. E o povo de Israel estava nessa situação. E agora a consequência disso é eles serem pisados, massacrados pelos caldeus. Então, o Senhor fala para Abacuque, responde para Abacuque e diz o que iria acontecer com o seu povo. E o Senhor diz para Abacuque, responde às perguntas de Abacuque. E ele diz para Abacuque escrever a visão e tornar bem legível sobre tábuas, para aquele que passar possa ler, aquele que passar correndo possa ler. Porque o povo estava cego espiritualmente, o povo de Deus estava cego espiritualmente, estava surdo espiritualmente, vivendo conforme as suas vontades, conforme os seus querer, conforme os seus desejos. E a consequência disso chegou. Mas havia o profeta que estava clamando, buscando ao Senhor. O povo havia se corrompido, mas o profeta do Senhor não se corrompeu, estava de pé na presença do Senhor Jesus. Em meio àquela situação, ele estava buscando a face do Senhor, buscando refúgio, buscando abrigo. E refúgio, fortaleza, abrigo só encontramos na presença do Senhor. Quantas das vezes deixamos de ouvir os conselhos do Senhor para ouvir os conselhos de amigos, os conselhos de terceiros, porque aparentemente são os nossos amigos, aparentemente são conselhos bons,
Mas a palavra do Senhor nos diz que há caminho que para os olhos dos homens parecem perfeitos, mas no final são caminhos de morte. E Deus responde ao profeta que aquela visão era o que iria acontecer com o povo de Judá, com o seu povo. Então, agora, aqui no capítulo 3, o profeta vai ao Senhor fazendo uma oração em forma de canto, em forma de salmos ao Senhor. E ele diz no versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. O Senhor avisa para o profeta a situação do povo que iria acontecer. Ainda assim o povo estava endurecido, ainda assim o povo não obedeceu. E as consequências vieram. Mas Deus, Ele é misericordioso, que Ele avisa o que vai acontecer, mas Ele também é aquele que avisa sobre a provisão, sobre o escape, sobre o livramento. Porque Deus, Ele não é aquele que desampara o seu povo, que desampara os seus filhos. Quem sabe você está passando pela situação que o profeta estava passando, e quem sabe você tem perguntado coisas ao Senhor, o porquê disso, o porquê daquilo, porque muitas das vezes nós nos achamos com razão, com o direito de interrogar Deus, com o direito de questionar o porquê disso ou o porquê daquilo, porquê que Ele permitiu que tal coisa chegasse até nós. Mas Deus, Ele não deve satisfação nem a mim e nem a você, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. E nas suas mãos está a força, nas mãos do Senhor está o poder, está todo o domínio. Então a palavra do Senhor nos diz, será que você tem noção? Que o profeta aqui no versículo 17 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Possa ser que você que está me escutando aí do outro lado tem pedido algo para o Senhor, e o céu está como se fosse de bronze, nada está acontecendo, porque quem sabe você quer que Deus venha fazer conforme a tua vontade. E Deus não faz conforme a nossa vontade, Ele faz conforme a vontade dEle. Ele faz conforme o querer dEle, na hora dEle, como Ele quer, do jeito que Ele quer, porque a vontade dEle é a melhor para nós. Então, ainda que a tua vida, que a tua situação esteja difícil, creia, acredite, que a provisão do Senhor virá sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a situação que você está passando. E o versículo 18 ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, o profeta estava dizendo: aconteça o que acontecer, todavia eu me alegrarei no Senhor. Porque aquele que confia no Senhor não é abalado, não é surpreendido. Ele está confiando no Senhor. Então ele diz: exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que o momento não esteja bom para você, mas eu te digo nesta manhã, continue confiando no Senhor. Te alegra no Senhor neste momento. Mas quem sabe você pode dizer: irmã, eu não tenho forças, eu não tenho mais fé, eu não tenho mais coragem para lutar, para reagir. É como se o caos tivesse tomado conta da minha vida. Mas eu quero te dizer nesta manhã: levanta a tua cabeça para o alto e clame ao Senhor. Peça socorro para Ele, peça ajuda para Ele, porque Ele está te contemplando, Ele está te vendo, e Ele pode mudar essa situação. Somente creia que nem o profeta. Somente execute a tua fé, trabalhe a tua fé,
Por mais pequena que ela seja, por mais difícil que esteja a situação, te alegra no Senhor. Porque Ele é a tua salvação, Ele é a tua rocha, Ele é o nosso socorro nos momentos difíceis, no momento de tribulação. Ele não nos deixa só, Ele está conosco. E eu convido a você a orar comigo esta manhã. Senhor nosso Deus, continuamos na tua presença, agradecendo a ti pela tua palavra, a qual nos diz que o Senhor é o nosso Deus, que está conosco, nos ajudando, nos fortalecendo. E neste momento eu te peço por cada ouvinte desta rádio. Eu não sei qual a situação deles, o que eles estão passando, mas o Senhor é aquele que sabe. Assim como o Senhor é aquele que esteve com o povo de Judá naquela situação. Assim como o Senhor é aquele que falou com o profeta sobre o que iria vir sobre aquele povo. E do jeito que o Senhor falou, aconteceu, porque o Senhor não é Deus que mente. O Senhor é Deus que cumpre com a tua palavra. O Senhor é Deus que vela pelo cumprir da tua palavra, porque o Senhor é fiel. Nesta manhã nós te apresentamos cada vida que está do outro lado, independente da situação, independente da circunstância que estão passando. Nós colocamos diante das tuas mãos as suas vidas, crendo na providência, crendo no impossível, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais nas suas vidas. Senhor da glória, abençoa eles, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. E neste momento nós vamos ouvir a canção de Eliane Fernandes, Sonhos e Projetos. E sua vida inteira com